MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. Liberado do IML de Belo Horizonte, corpo de taxista que morreu em um acidente na BR-116 em Leopoldina. A vítima era de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Polícia ainda não sabe de quem é a ossada encontrada em Governador Valadares, às margens da BR-259. Outubro, o mês da conscientização sobre o câncer de mama. E também o mês dedicado às crianças, dia 12, é semana que vem. E a gente vai falar também, Justiça condena ex-vereador de Ipanema a mais de 20 anos de prisão. Réu ainda terá de devolver dinheiro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record, pela TV aberta e no facebook.com/TV Leste. 6h56, imagens ao vivo da orla da Lagoa do bairro Jardim Pérola, onde algumas pessoas fazem caminhada neste momento. Está um pouquinho vazio agora, mas daqui a pouco deve aumentar a quantidade de pessoas que se exercitam na orla da Lagoa do bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. 6h57, boa noite. Em Patinga, um rapaz de 22 anos foi assassinado a tiros na noite deste domingo. Foi no bairro Limoeiro. Os suspeitos desse homicídio foram presos durante as buscas da Polícia Militar. Gustavo Gonçalves de Oliveira era conhecido como Angu e tinha 22 anos. Ele foi assassinado no início da noite de domingo, no bairro Limoeiro, em Ipatinga. Gustavo estava na rua quando se aproximou um carro branco. De dentro dele, desceu um homem armado que efetuou vários disparos em direção ao jovem. Gustavo morreu na hora. Em seguida, o criminoso fugiu, mas ele acabou sendo localizado pela polícia. Com a chegada da Polícia Militar, o autor ainda evadiu, pulou um muro da residência e tomando outras casas, quintais, local onde tinha uma pequena mata também. Ele demorou um tempo aí até a gente encontrá-lo. E quando a gente encontrou, ele ainda estava com a arma do crime, um revólver, que ele tentou dispensar. A gente fez a apreensão desse revólver e a prisão do autor. A polícia apreendeu a roupa e a arma que o criminoso utilizou no crime. Ele confessou o assassinato e disse que a motivação seria um prejuízo que tomou após comprar um carro da vítima. E ele descoberto que esse carro era clonado, ele queria desfazer o negócio e a partir daí começou um atrito. Isso aí é a versão do autor, a gente ainda não tem confirmação sobre esse atrito dos dois. O atirador já tinha passagens pela polícia. Inclusive, usava uma tornozeleira eletrônica que estava enrolada num papel alumínio. Segundo ele, o autor é para o sistema não pegar, não sabendo se tem eficácia isso, mas é algo aí que a gente vai levar ao judiciário também para ficar com essa informação. O motorista de aplicativo também foi preso. Ele é apontado como coautor do crime. Ele sabia do que estava acontecendo. E então ele tinha visto a arma, ele tinha uma certa participação, uma coautoria aí, porque sem ele ali a levar, talvez o crime não teria acontecido. Não foi ele, lógico, que puxou o gatilho, mas ele teve envolvimento todo nessa situação. A Polícia Militar procura pelo criminoso que matou a tiros um homem de 39 anos. O homicídio aconteceu no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava com uma mulher. O casal foi surpreendido pelo bandido que anunciou o assalto. Maximilian dos Santos Araújo, de 39 anos, estava com a mulher dele quando foi morto a tiros em uma rua do bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares. De acordo com a mulher, que saiu ilesa após os disparos, eles estavam caminhando durante a tarde, quando foram surpreendidos pelo criminoso. O assaltante estava escondido e vigiando a movimentação do casal de dentro de um lote vago. Quando o casal se aproximou, o homem chegou perto armado e anunciou o assalto. O homem e a mulher ficaram assustados com a situação e saíram correndo. Mas o criminoso atirou várias vezes contra os dois. Um diálogo aqui com a esposa dele, que estava ao lado dele nos momentos do fato ocorreu. Ela relata que um cidadão saiu do meio de um lote vago e anunciou um assalto.
e as vítimas correram. Nesse momento, houve um disparo de arma de fogo por parte desse autor, dessa pessoa que anunciou o assalto, e houve um corre-corre, e acabou que essa vítima acabou sendo baleada e alvejada pelo autor desse rapaz que anunciou o assalto. Maximilian tentou se esconder dentro desta casa que estava com o portão aberto, mas foi atingido e caiu ao chão. Ele morreu no local. Após os trabalhos da Polícia Civil, foram constatadas 2 perfurações de tiros, sendo nas costas e na cabeça. O corpo do homem foi encaminhado ao IML da cidade. A Polícia Militar realizou buscas pelo bairro, mas até o momento o criminoso não foi localizado. Quem tiver qualquer informação pode ligar 190, 181 e passar qualquer informação que para nós é muito relevante. Agora a gente fala de um caso, no mínimo, absurdo. A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu um idoso de 90 anos suspeito de maus tratos e ainda de abusar sexualmente de uma cadela. Esse caso aconteceu em Ipaba, no Vale do Aço. De acordo com a PM, por conta da complexidade da ocorrência e por se tratar de um idoso que mora sozinho, foi montada uma operação com o apoio de um psicólogo, uma assistente social e um médico veterinário. A cadela foi resgatada e encaminhada para uma clínica. A sargento da PM, Cristiane Soares, que participou dessa ocorrência, fala sobre o assunto. Fomos acionados ao município de Ipaba para verificar denúncia de maus tratos contra animais. Há uma prática de zoofilia, ao qual o autor, de idade avançada, mantinha relações sexuais com uma cadela. Deslocamos e constatamos a veracidade dos fatos. O autor foi preso em flagrante, o animal recolhido e encaminhado a médico veterinário, sendo constatadas as lesões. Diante dos fatos, o autor encaminhado pela equipe de assistência social à autoridade de polícia judiciária do município de Ipatinga, sendo também lavrada os atos administrativos em desfavor do autor. Caso você tenha conhecimento de alguém que pratica maus tratos contra animais, denuncie através do 181. Em Belo Horizonte, a Polícia Civil liberou o corpo do taxista que morreu carbonizado em um acidente na BR-116 em Leopoldina, há cerca de 15 dias. A vítima era de Teófilo Otoni. O delegado diz que a identificação de um corpo carbonizado requer um protocolo de segurança no IML para garantir a confiabilidade do resultado, a fim de que se possa identificá-lo, que é a comparação da arcada dentária, por meio da qual a gente pega raio-x, exames e outras imagens de uma pessoa e vamos realizar comparação com o corpo que ali está. Caso não seja possível chegar a essa definição a partir deste exame de arcada dentária, nós vamos ter que passar para um exame mais demorado, que é o exame de DNA. O taxista Wilton Reiter Santana, de 57 anos, morreu em batida frontal na BR-116, na cidade de Leopoldina. Após bater contra uma caminhonete, o veículo dele caiu numa ribanceira. A caminhonete ficou tombada na pista. Os 2 veículos pegaram fogo com os motoristas dentro. Equipes do Corpo de Bombeiros gastaram mais de 4 mil litros de água para acabar com o incêndio. O corpo do taxista foi transferido do IML de Leopoldina para Belo Horizonte. A unidade tem mais recursos para reconhecimento legal de corpos, principalmente na condição de carbonizados. O diretor do IML em Teófilo Otoni trabalhou em conjunto com os colegas em BH para reconhecer o corpo do taxista. Em 15 anos de profissão, essa foi a 3ª vez que Ademir Camilo atendeu esse tipo de procedimento. Segundo ele, existem 3 métodos para definir a identidade de um corpo. Com a impressão digital, que cada um de nós temos uma única. Você tem vários pontos que faz com que seja único no mundo. O segundo exame, que é feito na grande maioria, é a comparação da arcada dentária. Então você fez um tratamento odontológico, você fez um raio-x, você tem um laudo assinado pelo dentista que fez aquela radiografia, que fez o tratamento naquela determinada época. A terceira comparação é por pontos. Então você fez um raio-x de uma perna, que você quebrou a perna e colocou um osso de platina. Se está aquele osso de platina, está lá assinado com seu nome e aquele
corpo que está sendo examinado tem a perna fraturada, está com a platina e tem todos o resumo de que você que sumiu ou que você acidentou, junto com esses elementos, podem identificar o corpo. E, por fim, aquilo tudo que você tem de outros pontos. Você tem algumas radiografias da cabeça, da coluna e da perna, você vai comparando ponto a ponto e esses pontos todos têm que baterem. Em caso de pessoa carbonizada, algumas informações ficam prejudicadas. Com isso, o exame de DNA pode ser conclusivo para reconhecimento do corpo. Ele leva, em média, 2 meses para emissão do laudo. Então, quando você não tem nada, você colhe ou fragmento de osso, ou cabelo, ou até músculo, quando você tem pouco osso, ou o osso está muito deteriorado ou queimado. Então, isso faz com que a gente possa identificar os desconhecidos e também os carbonizados. No ponto onde o Wilson trabalhava, os colegas não se acostumaram com a ausência dele. Francisco diz que ele era muito educado com todos na praça. Foi muito triste a morte de Wilson, sabe? A gente considerava ele como um irmão, sabe? Como irmão mesmo, tudo que a gente precisava, ele estava pronto para ajudar, ele queria servir tudo e todos na mesma hora, sabe? Mas só Deus mesmo que sabe decifrar essa condolência, né? E a Polícia Civil ainda investiga a identidade da ossada encontrada no fim de semana próximo a uma lanchonete na BR-259, em Governador Valadares. Algumas pessoas que passavam pelo local no momento em que iam pescar viram os restos mortais e ligaram para a PM. A ossada foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para saber também a causa da morte. Primeiro intervalo desta edição do MG Record, 7h07, com imagens ao vivo da lagoa do bairro Jardim Pérola, parte do calçadão, onde muitas pessoas nesse momento utilizam para fazer caminhada e exercícios físicos. A previsão do tempo, amanhã, terça-feira, em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva no período da tarde e também à noite. Mínima prevista 22 graus, a máxima 34 até já. Estamos de volta às 7h11 com as notícias policiais ainda. Em Governador Valadares, mais de 10 quilos de maconha foram apreendidos no bairro São Cristóvão. De acordo com a Polícia Militar, os entorpecentes estavam dentro de uma bolsa de viagem. Uma mulher foi presa. A gente estava patrulhando pela Avenida JK e a gente observou que essa mulher estava atravessando a rodovia, né, a via ali da JK, com uma mala nas mãos. E ao ver a equipe policial, ela já se mostrou bastante preocupada e ansiosa, né? Ela ia atravessar a rua e ia entrar num outro veículo. E aí a gente decidiu fazer a abordagem. Realizamos a abordagem e ao verificarmos aí na mala dela, naquela bolsa que ela carregava, acabamos por encontrar aí essa grande quantidade, né, do que parece ser maconha, e mais essa traficante aí foi tirada das ruas aí. Ela ora dizia, né, que ela recebeu para trazer essa droga até Governador Valadares e ora dizia que era dela mesma a droga, né? O fato é que a gente conduziu ela em flagrante, a gente já tinha conhecimento, né, de que ela estava se aproximando de um grupo de criminosos aqui de Valadares, de um dos bairros aqui de Valadares. Então a gente já conhecia ela mais ou menos da conduta dela, de quem ela estava mais próxima, né? Então, por coincidência ou não, a gente acabou realizando aí essa prisão dessa mulher nessa oportunidade. E na cidade de Manhuaçu também teve apreensão de drogas. Durante um patrulhamento no bairro Santana, militares viram um suspeito que fugiu correndo assim que ele viu a equipe da PM. Diante da suspeição e com a ajuda dos cães Aquiles e Cacau, foram encontradas e apreendidas nas proximidades onde o suspeito estava 99 pedras de crack e 3 buchas de maconha. Um casarão na cidade de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce, pegou fogo nesse fim de semana. As chamas foram vistas por toda a cidade e deixaram os moradores assustados. Segundo a PM, um homem que estaria usando drogas no local é apontado como suspeito pelo incêndio. Ele foi preso.
Essas imagens foram registradas pelos moradores do centro de Rio Vermelho, quando as chamas se tornaram incontroláveis. O incêndio começou na madrugada do último sábado, neste casarão, conhecido por ser a casa mais alta da cidade. Moradores ficaram assustados e tentaram conter o fogo, mas sem sucesso. Nessas outras imagens, feitas por uma parte alta da cidade, é possível ver a dimensão do incêndio e a quantidade de fumaça. A prefeitura da cidade disponibilizou 2 caminhões-pipas para ajudar no combate. O Corpo de Bombeiros de São João Evangelista foi acionado. De acordo com a polícia, o casarão estava abandonado e não havia ninguém no momento do incêndio. Após cerca de 2 horas, as chamas foram controladas, mas a casa ficou completamente destruída. Depois de buscas, a Polícia Militar conseguiu localizar e prender o responsável pelo incêndio. Segundo informações, ele estava fazendo uso de drogas dentro do imóvel, quando ateou fogo no local. No outro dia, o nosso engenheiro foi até o imóvel e realmente completamente condenado o imóvel. Vamos ter que fazer uma notificação para o responsável e aguardar o que será feito, uma demolição provável. Graças a Deus, esse incêndio não tomou uma proporção maior, o que nos faz realmente refletir. Se esse fogo passa para a escola, eu não sei a proporção desse incêndio, do estrago para o município de Rio Vermelho. O assunto continua sendo as tragédias provocadas pelo fogo. Um incêndio destruiu uma área de vegetação em 2 cidades da região Nordeste mineira. Em Teoflotone, a vegetação seca dessa fazenda foi destruída pelo fogo. Chamas com mais de 2 metros de altura. Os postes para distribuição de energia foram atingidos, inclusive esse com transformador. A destruição da pastagem provocou coluna de fumaça com quilômetros de altura. O fogo também ameaçou a sede da fazenda e um posto de combustíveis à margem da BR-116. À noite, o fogo também destruiu vegetação na comunidade da Lajinha, a quase 12 quilômetros de Teoflotone. Na cidade de Padre Paraíso, as labaredas quase atingiram casas na periferia da cidade. Ninguém foi responsabilizado pelos incêndios e a natureza sofreu mais um final de semana pelo fogo clandestino. A Justiça condenou um ex-vereador de Ipanema, no Vale do Rio Doce, a mais de 20 anos de prisão e ainda de restituir mais de R$42 mil referentes a um veículo furtado da Câmara Municipal e R$150 mil a um laticínio que teve o caminhão e a carga de queijo roubados. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Anderson Damasceno, que chega com as informações. Boa noite, Anderson. Oi, Saulo, boa noite para você, boa noite para todos que nos assistem aqui pelo MG Record. Saulo, o ex-vereador foi condenado em 2 sentenças. O primeiro processo é sobre um furto de um carro que estava na garagem da Câmara Municipal de Ipanema. Esse crime aconteceu em agosto de 2019. Ele foi condenado a 5 anos e 8 meses de reclusão e ainda vai ter que pagar o valor de R$42 mil referente à reparação. O segundo processo é sobre o roubo de um caminhão de laticínios que aconteceu no ano passado e que, segundo a Justiça, teve a participação do ex-parlamentar. De acordo com informações da polícia à época, o motorista foi rendido por pessoas armadas e o caminhão, que estava carregado de queijos, foi levado. Posteriormente, Saulo, o veículo até foi recuperado, mas a empresa ficou com um prejuízo de mais de R$150 mil. Neste processo, ele foi condenado a 14 anos e 8 meses de reclusão e ainda está obrigado a restituir o prejuízo. O ex-vereador está preso preventivamente, sem o direito de responder em liberdade. Saulo. Obrigado, Anderson, pelas suas informações. Boa noite para você, um bom descanso. Segundo o intervalo desta edição do MG Record, com imagens aéreas de Ipanema, no Vale do Rio Doce, de onde falamos agora sobre a condenação do ex-vereador da cidade. Imagens de Ipanema, Avenida 7 de Setembro, é o destaque essa avenida que aparece no centro da imagem. A previsão do tempo amanhã, terça-feira, em Periquito, no Vale do Rio Doce, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima prevista 24 graus, a máxima 36, até já.
De volta às 7h22. Outubro é um mês de conscientização do câncer de mama, o tipo mais agressivo da doença entre as mulheres. Por isso, a cor rosa. A ideia é chamar atenção para o diagnóstico precoce e mudanças no estilo de vida das mulheres. O mês de outubro é marcado pela cor rosa, uma forma de chamar atenção para a conscientização sobre o câncer de mama. Dona Rosa tem 65 anos. Há 2 anos foi diagnosticada com a doença. Através do autotoque, ela percebeu que havia 3 nódulos. Fez a mamografia e veio a confirmação. Fiz o toque, descobri, eu senti ele doendo e já procurei imediatamente a doutora na minha cidade, a doutora Clara, em Matias Lobato. Fiz o exame, a mamografia, deu muito os nódulos, né? Todas as 2 mamas, esquerda e direita. Aí veio o resultado, câncer. Rosa mora em Frei Inocêncio. A cada 21 dias, vem a governador Valadares fazer o tratamento. Sempre vaidosa e muito alegre, nunca deixou se abater. Tem que ir para a igreja bonita. O lugar que a gente vai é na igreja, né? Como é que você vai feia servir Jesus? Tem que ir bonito para Jesus. É o único lugar que eu vou, é na igreja. Segundo a oncologista, o câncer de mama é o segundo que mais acomete as mulheres, perdendo somente para os tumores de pele. A mamografia deve ser realizada no mínimo a cada 1 ano. Quanto mais cedo descobrir a doença, maior é a chance de cura. O paciente que tem um tumor diagnosticado precocemente, em estágios iniciais, a gente tem mais opção de tratamento, tem muito maior chance de cura. Hoje em dia, o câncer de mama é uma doença curável. Quanto mais cedo ela for diagnosticada, mais fácil fica para o paciente. Cada mulher que tiver algum nódulo, alguma suspeita, alguma coisa, deve procurar o médico para fazer o exame o quanto antes, independente da idade. Os principais fatores de risco que podem desencadear a doença são tabagismo, alimentação não saudável e bebidas alcoólicas. Quem tem histórico familiar precisa redobrar os cuidados. Se você tem um fator de risco hereditário, um familiar próximo com câncer de mama, algum caso de câncer de mama masculino, também tem câncer de mama masculino. Então, isso aumenta a chance de você ter algum tipo de mutação e poder ter um câncer de mama mais precoce, mais agressivo. Então, se você tem um caso na família, você tem que redobrar seus cuidados, sim. A Adriana tem histórico na família. Em 2018, ela perdeu 2 irmãs para a doença. Sempre atenta, realizava todo ano a mamografia. Em agosto do ano passado, foi diagnosticada com câncer de mama. Precisou retirar a mama direita. Hoje, não precisa mais fazer tratamento, mas sempre faz o acompanhamento. A parte mais difícil desse tratamento meu, dessa descoberta, desse diagnóstico, foi a retirada da mama, a aceitação, esse abandono de uma parte da gente. Para nós mulheres, o seio é muito importante para a gente. Então foi muito difícil para mim. Hoje é diferente, hoje já aceito, eu já me aceito dessa forma. Então, assim, é só alegria, não tenho nada a reclamar, só agradecer. Eu tenho acompanhamento do oncologista, né, de 3 em 3 meses e preciso fazer fisioterapia toda semana, porque eu tive esvaziamento axilar também. Dona Rosa e Adriana, que nunca pensaram em desistir, deixam um recado para quem passa pela mesma situação. Não desista, prossiga, porque Deus não dá um fardo de gente que a gente não possa carregar, né? Então nós temos lutar e vencer. Se cuide, se ame, se toque, para saber o que está acontecendo no seu corpo, para estar sempre à frente do problema. 7h26, e hoje, por causa da pane global que derrubou o Facebook, o WhatsApp e outras plataformas, não daremos o gráfico com os boletins epidemiológicos e nem os boletins epidemiológicos das cidades da região. É que a maioria das prefeituras divulga as informações usando as redes sociais. 7h27, dia 12 de outubro é um dia muito importante para as crianças e para o comércio. Elas são homenageadas e recebem presentes. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, os comerciantes pretendem comemorar as boas-vindas nesta época. Em Governador Valadares, lojistas preparados.
A Rebeca e a Emanuele vieram nessa loja só para comprar alguns materiais escolares, mas fica difícil resistir a essas prateleiras repletas de brinquedos. Ainda faltam alguns dias para a Semana das Crianças, mas pelo visto o presente já está escolhido. Essa é a caixa registradora da Barbie, agora eu vou pedir pro meu pai comprar ela para mim. O que você achou de legal nessa máquina registradora? Eu vi no anúncio e ela parece ser muito divertida. O papai Sérgio explica que os presentes não precisam ser caros. O melhor do Dia das Crianças é ver a alegria das filhas e deixar boas recordações. Ela se sente prestigiada, lembrada e guarda muito na memória aquele momento. Dar presente também no Dia das Crianças é gerar memórias afetivas nas crianças. Presentes, a data, os presentes se tornam inesquecíveis. E é imprescindível também nesse dia, deixar esse momento aí marcado e registrado na vida delas. De acordo com o SPC Brasil, de cada 10 pessoas, 7 devem ir às compras no Dia das Crianças. E os presentes mais vendidos nesta data comemorativa, lógico, são os brinquedos. Para as meninas, os patins e os capacetes estão entre os mais procurados nesta loja. As pistas de carros fazem sucesso entre os meninos. Mas se a intenção é uma brincadeira em família, o quebra-cabeça de 2.000 peças promete muitas horas de diversão. O gerente afirma que a empresa apostou nas variedades para atrair o público e as expectativas de vendas são as melhores. O ano passado teve aquela parte das restrições, com as lojas, na cidade em geral. Então tivemos muitas perdas por causa disso. E esse ano a nossa expectativa são as melhores possíveis, As restrições acabaram em certo ponto, o comércio está caminhando, devagar, mas está caminhando, e a nossa expectativa para esse ano, de 2021, é um crescimento de 5% em comparação ao ano passado. Essa outra loja foi inaugurada na semana passada. Todo o estoque foi planejado para o Dia das Crianças, que também pega carona nas festas de fim de ano. E esperamos um comércio bem acelerado. Nós temos aí agora o Dia das Crianças, depois nós vamos ter o Black Friday e depois vamos ter o Natal. Então são 3 datas aí bem fortes no comércio e esperamos com muita expectativa mesmo de vendas aceleradas. De acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio de Minas Gerais, a tendência é que os consumidores gastem entre R$ 150 e R$ 200 em presentes do Dia das Crianças. E a expectativa é que as vendas aumentem em 5% em relação ao ano passado. Muita loja está com estoque renovado, esperando essa data, esperando o Black Friday, esperando o Natal, E começa agora, 12 de outubro é o pontapé, O Sindicomércio sugere ao comerciante varejista que tenha sempre a cautela de estar sempre inovando, Não pode ficar com a loja como era 12 de outubro do ano passado. A expectativa é que se tenha um volume maior de venda em relação ao penúltimo e ao último 12 de outubro. O diretor do Sindicomércio destaca que com a flexibilização do comércio, o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal vão alavancar as contratações temporárias de fim de ano, principalmente na área de vendas. A orientação do Sindicomércio é que o comerciante varejista, ele acredite sempre que são os feriados pontuais do ano, que aquecem a venda do comércio, que reestilizem a loja, que estoquem, e tenham certeza que essa contratação temporária ela vai se estender até, provavelmente, o ano novo, em função das datas estreitas que são desses feriados daqui em diante. 7h31, último intervalo desta edição do MG Record, com imagens ao vivo da orla do calçadão da Lagoa do bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. A previsão do tempo amanhã, terça-feira, em Jaguaraçu, no Vale do Aço. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva previstas na parte da tarde e também no período da noite. Mínima prevista 23 graus, a máxima 34. Daqui a pouco eu volto. 7h35, estamos de volta. A Petrobras reajustou o preço do litro do óleo diesel nas refinarias, o que não escapa das bombas nos postos de combustíveis pelo país. O pior é que esse aumento pode ter impacto direto em toda a cadeia de alimentos e serviços. Em Governador Valadares, algumas empresas, como por exemplo as transportadoras,
já pensam em desacelerar nas entregas em cidades mais distantes. O Humberto é caminhoneiro há cerca de 30 anos e viaja pelo Brasil fazendo fretes. Durante todo esse tempo nas estradas, nunca o preço do diesel pesou tanto como agora. Com o aumento dos custos, a margem de lucro fica cada vez menor. O lucro só vai diminuir no bolso da gente. É igual esse aumento que teve agora, é uma viagem 25, 26 centavos em litro. Uma viagem que você gasta 200 litros é menos 50 no bolso, 60, 70. Aí cada aumento é isso aí que vai ficando. Você só vai perdendo e o lucro só vai diminuindo. O valor médio para as distribuidoras passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro. O reajuste de 9% no diesel é anunciado pela Petrobras após 3 meses de preços estáveis. Em Governador Valadares, o preço médio do diesel é de R$ 5,09, de acordo com uma plataforma de pesquisa de preços. A tendência é que o aumento do combustível nas refinarias seja repassado para as bombas. Cenário que causa preocupação para essa transportadora. Com 12 caminhões na frota, o responsável pelo setor de expedição vê com dificuldade assumir compromissos de viagens mais longas. Às vezes a gente pode deixar até de atender certas regiões, né? Devido à distância, não compensar até o frete que é oferecido, né? Porque a região fica muito distante e não é viável, né? A gente deslocar um veículo até a região. E acaba o cliente sendo prejudicado, né? Ele não vai ter aquela região que ele mora sendo atendida, né? Com esse reajuste no diesel, os economistas alertam que a tendência é de um aumento generalizado no preço dos bens de consumo. O aumento do preço do diesel ele não impacta somente quem depende, né, dos combustíveis no seu dia a dia para o trabalho. Como ele compõe o custo do frete, dos transportes, e a gente tem uma malha rodoviária, né, no Brasil, que a maioria, o transporte de produtos, ele passa a maioria das vezes por essa malha rodoviária, esse aumento de preços vai refletir no custo de transporte, de produtos, alimentos, vestuário, todos os bens de consumo, e vai ser transmitido, repassado, né? Aumenta a pressão para que seja repassado para todos esses produtos que a gente consome. Para economista, esse momento de instabilidade econômica pede cautela por parte dos consumidores, parcelas mais altas e financiamentos longos só em caso de necessidade. Olha, como o cenário não é de mudança dessa pressão inflacionária, como o ano que vem também o Banco Central já prevê uma inflação que vai ficar acima da meta, então mais pressão inflacionária prevista aí pela frente, aumento de juros provável. Então, o recomendado é que as pessoas tenham esse cenário futuro em mente e que se segurem aí se vão fazer algum tipo de investimento no produto mais caro, pensarem melhor na poupança de reserva mesmo, porque a tendência é perder mais poder de compra ainda com essa elevação dos preços constante. Hoje, dia 4 de outubro, é o Dia Nacional de Adotar um Animal. Entre os motivos, a data foi criada para combater o abandono e os maus tratos. Amante dos animais, a Rayane adotou este cãozinho e este gato. Os animais foram encontrados em situação de abandono e hoje fazem parte da vida da analista de sistemas. A adoção é o ato mais lindo que a gente pode ter na vida. Eu adotei, ele estava sendo abandonado na rua, então se eu não tivesse adotado ele, muito provavelmente ele não teria sobrevivido e principalmente está completando 11 anos. Ela chegou para mim no dia praticamente no dia que ela nasceu, ela chegou de olho fechado, com um cordão umbilical ainda mole, então foi no dia que nasceu mesmo. E eu tratei dela na mamadeira e até hoje ela mama mamadeira. Eu não consegui me desapegar dela. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Segundo o levantamento de ONGs e protetores dos animais, a procura por adoção de animais teve um aumento de até 50% nos primeiros meses de pandemia. Conheceu a Andréia e a Renata, que são outras protetoras independentes que fazem o mesmo trabalho sozinhas, e a gente resolveu se unir. Falou, não, se a gente se unir, a gente consegue fazer mais. Foi crescendo
E hoje a gente tem uma chácara alugada, a gente tem uma casa alugada para os gatos e temos mais lares temporários aqui dentro de Valadares mesmo. A nossa chácara fica na zona rural por causa da lei de quantidade de animais dentro da área urbana. Como a gente não consegue resgatar todos os animais de Valadares, a gente foca nos mais necessitados, que são os doentes, atropelados, vítimas de maus tratos. Então, nosso foco é resgatar animais em situações extremas. Uma opção para quem quer adotar um cãozinho aqui em Governador Valadares é o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura. Todos esses animaizinhos aqui foram resgatados em situação de maus tratos e estão disponíveis para a adoção. Os animais que a gente recebe aqui nas zoonoses vêm principalmente com os bombeiros, né, e com a polícia, que são animais que estão em situação de risco na rua, ou então denúncias de maus tratos, né, que infelizmente os animais sofrem. Só vim aqui nas zoonoses de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 16 horas, trazer para a gente o comprovante de residência, identidade e passar por uma entrevista junto com as meninas, né? Dia 4 de outubro é comemorado o Dia Nacional de Adotar um Animal. Segundo Damares, ter um em casa traz diversos benefícios. Os animais trazem para a gente tanto bem-estar físico, mental, ajudam a gente também na prática de exercício físico. Para as crianças, ajudam a ter esse respeito, esse convívio também. Agora vamos ver os principais acontecimentos do nosso estado no Giro de Notícias. Em Governador Valadares, no bairro Santa Rita, a polícia militar apreendeu uma motocicleta furtada. Um homem foi preso. Os policiais foram acionados por uma funcionária de um posto. Ela relatou que um homem com uma faca teria deixado a motocicleta no local e fugido em seguida. A polícia fez um rastreamento e encontrou o homem. Ao verificar a situação do veículo, perceberam que a motocicleta havia sido furtada na cidade de Joaíma. Ele confessou ter furtado o veículo. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado e será devolvida à vítima. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. De Governador Valadares, Vivian Dias. Uma família foi feita refém e mantida em cárcere por cerca de 6 horas no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. A casa deles foi invadida durante a noite de domingo por criminosos armados. Os assaltantes queriam mantê-los reféns durante a madrugada, para na manhã seguinte irem até a casa lotérica, onde a moradora da casa trabalha. Eles queriam forçá-la a ajudá-los a entrar na loja e abrir o cofre. Durante a ação, o morador da residência conseguiu fugir pulando o muro da casa. Quando perceberam que a vítima havia escapado, os ladrões também fugiram. Ninguém foi preso. De Ribeirão das Neves, Vinícius Araújo. E chegou ao fim mais uma edição do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vila Nova e Democrata de Governador Valadares garantiram as 2 vagas de acesso ao módulo 1. O time de Nova Lima e a Pantera se enfrentaram no último sábado no estádio Castor Cifuentes. Melhor para a equipe mandante, que venceu pelo placar de 3-1. Com esse resultado, o Vila Nova é o campeão do módulo 2. Parabéns ao Esporte Clube Democrata pelo acesso, ao módulo 1 do Campeonato Mineiro, então. Assim encerramos esta edição do MG Record. Lembrando que as reportagens você pode assistir em nossas plataformas digitais. Eu volto amanhã, 6:55, se Deus permitir. Nicomedes Felício, mais cedo, comanda o Balanço Geral, atualizando algumas notícias que demos aqui nesta edição e trazendo os principais fatos desta terça-feira, às 11h51. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tchau.